Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Apenas um texto, amados, e dois pensamentos que eu gostaria que nos orientassem agora na nossa oração antes de começarmos a ouvir as ministrações que teremos pela manhã. Esses pensamentos me vieram a partir desse texto, é um texto sobre o qual tenho refletido já há muito tempo, e me vieram dentro do espírito daquilo que estamos tentando fazer juntos aqui, nos colocando diante de Deus como instrumentos para a unidade do seu corpo. O que eu falo da perspectiva de quem olha esse nosso esforço do lado dos evangélicos, não é? Com a nossa tradição, com as nossas tradições, com as nossas questões, com os nossos problemas, mas também com o nosso anseio, com o nosso desejo de sermos um com todo o povo de Deus sobre a terra. Esse texto eu peço que vocês fiquem em pé, porque eu não tenho a tentação de falar demais, então com vocês em pé, eu sei que vou ser breve, né? Esse texto me lembra pelo menos duas coisas que eu acho fundamentais para nós. Me permitam repartir com vocês isso. A primeira é a seguinte, amados: no reino de Deus, a força está na fraqueza. Nós acabamos de ler a oração de uma camponesa, uma adolescente camponesa que vivia na periferia do mundo, na periferia do Império Romano, e dentro do Império Romano, na periferia da periferia, que era a região que ela morava. Essa adolescente camponesa em situação social delicada, porque casada ou prometida em casamento e que vai ficar grávida pelo Espírito, aliás, já está grávida pelo Espírito aqui, portanto uma situação extremamente complicada para uma menina, não é? E essa menina diz diante de Deus: o Senhor, meu Salvador, atentou para a humildade da sua serva. Por que Deus escolheu Maria? E por que, a partir dessa escolha, nós podemos dizer, creio que com toda certeza juntos, que nenhuma mulher, antes ou depois dela, será tão bem-aventurada quanto ela? Ela carregou no ventre o verbo da vida. Por que Deus escolheu Maria? Porque ela era fraca. Porque ela era fraca. A força de Deus trabalha apenas na fraqueza, porque é a fraqueza humana que desperta o auxílio do poderoso. Como diz o versículo 49, o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Quando nós estamos fortes ou convencidos da nossa força, nós caímos derrotados, porque de fato não há força nenhuma. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos colocamos em condições de ser campo de operação do poderoso. Então, se diante do problema da unidade a gente reconhece a nossa fraqueza, nenhum lugar melhor do que esse, porque é na nossa fraqueza e na nossa impossibilidade de fazer a unidade que o poderoso intervém em nosso favor. Eu aprendi que a justiça de Deus não é Deus agindo em favor de quem está certo. Isso é uma coisa muito importante para nós nos lembrarmos depois de 500 anos de brigas doutrinárias. Quem está certo sobre a Eucaristia? Quem está certo sobre o batismo? Quem está certo sobre a justificação? Deus age em justiça, não agindo em favor de quem está certo, mas agindo em favor do fraco. É esse o conceito de justiça que a Escritura nos traz. Uma outra coisa que esse texto me faz pensar também, amados, é que os ricos vão embora de mãos vazias. O texto diz isso claramente, não é? Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos.
quem julga que já tem tudo. Aquele que já se sente suprido, satisfeito, não recebe nada. Eu diria, amados, que se nós estamos satisfeitos com aquilo que temos, com aquilo que experimentamos na nossa situação eclesiástica, seja ela qual for, na nossa realidade eclesial, se nós estamos satisfeitos, nós não vamos receber nada, porque nós já nos consideramos ricos. E eu não sei se vocês já notaram, mas quem se considera rico nesse sentido, especialmente quem se considera rico de verdades, vive para tentar convencer os outros das suas verdades. Uma outra coisa que eu aprendi também, que foi muito importante para mim, foi descobrir que nós não temos verdades. Não existem verdades. Não existe a verdade do batismo, a verdade do arrependimento, a verdade da Eucaristia. Não existe. O que existe para nós, se é que de fato nós somos cristãos, é simplesmente Jesus Cristo como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos verdades. Nós somos possuídos pela verdade. Então as nossas brigas centenárias por causa da verdade são ridículas, porque nós não estamos brigando pela verdade. Aliás, em torno da verdade nós nos unimos, que é Jesus. Agora, quando eu me considero muito rico de verdades, entre aspas, eu quero convencer você das minhas verdades. Na lógica que eu estou dizendo para vocês nessa manhã, eu tenho que inverter um pouquinho, porque o contexto é outro. Aquela frase de Jesus: aqui o melhor não é dar do que receber, aqui o melhor é receber do que dar. Porque aquele que sente que não tem nada, sabe que precisa receber tudo dos outros. E aquele que pensa que tem tudo, quer simplesmente repartir, dar ou impor as coisas que tem aos demais. Eu queria dizer a vocês, amados, especialmente a vocês católicos, meus irmãos que estão me ouvindo, que eu tenho fome da graça de Deus e dos carismas que Deus deu a vocês. É porque eu me considero faminto, portanto sem nada que eu possa me aproximar e receber de vocês. Se existe alguma coisa em mim, eu falo em nome dos evangélicos agora, se existe alguma coisa em nós para vocês receberem, não somos nós que vamos levar, vocês é que tem que enxergar em nós e tem que vir retirar de nós. Tem que haver uma mutualidade recíproca aqui, não é? Nós temos que nos considerar mutuamente pobres para podermos ser enriquecidos pela riqueza que está no outro. Então eu acredito, amados, que talvez isso nos ajude a pensar um pouquinho a questão da unidade, não é? Primeiramente a fraqueza. Vamos desistir da ideia de ser fortes e vamos confiar na força do poderoso que opera na nossa fraqueza. E vamos desistir da ideia de ser ricos também, não é? Porque os ricos vão embora de mãos vazias, não vão receber nada. Vamos nos aproximar uns dos outros na nossa pobreza, reconhecendo o preciso do que os outros têm, e com isso, na mutualidade, nós vamos ser cheios da graça de Deus que está em todos nós. Amém? Eu queria orar com vocês sobre isso. Então eu queria orar agora e depois, em seguida, eu queria convidar todos para orarmos juntos e expressarmos o nosso coração diante de Deus. Amém? Amém. Pai, eu agradeço ao Senhor o privilégio de estar aqui, o privilégio de poder participar desse momento, que é histórico sim, porque o Senhor está construindo história juntamente conosco. É assim que o Senhor age, fazendo a história através dos seres humanos. Senhor, obrigado por esse momento. Ajuda-nos a enxergar a Tua força, ajuda-nos a reconhecer a nossa fraqueza para recebermos a Tua força, e ajuda-nos a olhar para a riqueza dos nossos irmãos e a desejar essa riqueza e a nos aproximar dos nossos irmãos para receber da riqueza que eles têm, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus.